Exatamente. Boa tarde a todos. Acho que o Dr. Francisco Banha fez uma boa apresentação no início. Tive muitas vezes aí desse lado e organizar tudo e acompanhar a evolução do VCIT durante muitos anos. Depois tive a sorte de ter uma experiência diferente em Bruxelas, com a EBAN, com Business Angels de toda a Europa e, mais recentemente, com um outro segmento do mercado, o mercado de Private Equity, do Venture Capital, do Luxemburgo, que apesar de ser um mercado muito pequenino, é um mercado muito internacional. E feito este percurso, que é longe de ser um percurso de vida, mas que me proporcionou experiências diferentes e visões diferentes, achei que era interessante compilar alguns elementos que fui aprendendo aqui e que creio não estar ao alcance da visão de alguns empreendedores, mas que podem facilmente aceder a esses mercados diferentes, podem facilmente aceder a oportunidades diferentes que existem na Europa e que, não digo que seja por inércia, mas às vezes é mesmo por falta de conhecimento, porque a nossa Europa produz muitas coisas que nós não conhecemos, que talvez até pelo excesso de barulho, que é difícil perceber alguns pontos a que eles se podem agarrar. Esta perspectiva que eu vou mostrar aqui não é de longe exaustiva, tem a ver com a experiência que eu fui tendo, com as organizações com quem fui tendo contacto, e também não vou desenhar aqui a pílula, portanto não quero dizer que esta seja a chave, mas é sem dúvida um elemento que deve ser considerado e que convido os empreendedores ou aqueles que têm contacto com empreendedores a convidá-los a explorar. Fala-se muito na Europa hoje em dia, muitas vezes mal, a Troika, isso tudo, mas fiquei a conhecer melhor durante este período a Comissão Europeia, por exemplo, e o trabalho que eles fazem, e vou começar por aí. A Comissão Europeia é um organismo enorme, muitas vezes pesado, mas produz muitas coisas positivas, produz muitos relatórios, produz muita informação focalizada em empreendedorismo, em startups, em modelos de gestão, em setores, o que é que funciona, as tendências, e eu acho que muitas vezes as pessoas deixam passar isso ao lado, mais uma vez, calhar, porque existe excesso de informação até, e ela não está propriamente canalizada. Existem também outras formas das empresas, das startups, ganharem algum reconhecimento e networking a nível europeu. Existem prémios nos quais podem participar, competições, e não creio que estejam a conseguir isso. Algumas também, pessoas talvez com alguma experiência, que tenham conhecimento específico num determinado setor, têm certas competências, podem também encontrar na Comissão e nos seus subprodutos uma via de aumentar a sua exposição e o seu networking entre pessoas desse mesmo setor onde elas trabalham, tornando-se especialistas e participando em painéis de especialistas próprios. E depois, como muitos de vocês conhecem, existem os fundos europeus atualmente enquadrados no Horizon 2020, apesar de ainda estarmos também a fechar o outro programa, o programa anterior, e que proporciona não só fundos que chegam cá a Portugal através do PRODER e do Compete, mas que existem outro tipo de fundos, existem outro tipo de competições que são feitas à escala europeia e em que as empresas podem candidatar-se diretamente. Geralmente são coisas setoriais, coisas muitas vezes tecnológicas, relacionadas com robótica, relacionadas com energia, mas são coisas que não passam diretamente pelas autoridades portuguesas, mas que é preciso estar atento, e é preciso estar atento aos concursos que saem e perceber onde é que se pode ir buscar este tipo de fundos, que são geralmente fundos focalizados no desenvolvimento do negócio ou na própria investigação que pode levar ao desenvolvimento do negócio. Só para dar um exemplo muito concreto, no Horizon 2020, pela primeira vez temos uma coisa muito simples, muito direta, que também é muito competitiva. Existem startups de toda a Europa a concorrer a isto, que são uma série de calls que são feitas ao longo do ano para receber 50 mil euros para o desenvolvimento de um business plan. Existe uma segunda fase também para desenvolvimento
para implementação do plano de negócios, que pode ir até 2,5 milhões de euros. Mas, portanto, são coisas que não chegam através dos canais portugueses, se calhar aos quais estamos habituados a receber informação, mas que são competições europeias, basta ir lá ao site, portanto, ver bem quais são os critérios, se a empresa cumpre esses requisitos, e tentar competir com as outras startups todas da Europa que estão à cata do mesmo tipo de recursos. Existe ainda um terceiro nível que proporciona coaching. E existem também ainda muitos, para além deste instrumento que é genérico, existem ainda também muitos programas que às vezes é um bocado cansativo, porque por vezes a Comissão tenta fazer as coisas simples e pôr tudo no mesmo portal e tentar facilitar, mas a informação é muita, é preciso ser bastante focado nos setores que interessam. Mas é preciso estar atento a estes programas que são lançados. A própria IBAN, onde eu estive a trabalhar, está neste momento a arrancar com 4 projetos e portanto, são projetos que são focados na área tecnológica, sobretudo, mas são projetos que são transversais ao tipo de empresas que podem candidatar-se, algumas mais emergentes, outras mais maduras. Para além da Comissão Europeia, ainda existem outras instituições, outras organizações europeias, algumas mais públicas do que outras, que também têm os seus próprios programas, independentes dos da Comissão, e que têm os seus próprios financiamentos. Às vezes são parcialmente financiadas pela Comissão, mas outras vezes também têm os seus fundos próprios. E estes são apenas 3 exemplos com os quais eu trabalhei. A Eureka, que tem a rede Eurostars, que essa sim é preciso ir através das agências de desenvolvimento de cada país. O EIT, a ESA, para quem não sabe, eles têm uma incubadora de negócios para comercialização de tecnologia aeroespacial, mas aplicada aos bens do dia-a-dia, do mercado automóvel, isso tudo. Portanto, não é para financiar missões espaciais, mas sim para tentar rentabilizar a tecnologia que é desenvolvida nessas mesmas missões. E depois existe ainda todo um circuito, agora já não tanto no financiamento direto, mas todo um circuito de fóruns de investimento que há por toda a Europa e que a EBAN organizou alguns no âmbito destes programas, mas que há muitos a acontecer, alguns mais privados, uns completamente independentes da Comissão Europeia, outros semi-financiados, mas existem muitas portas abertas às quais é possível entrar e, como eu menciono, são gratuitos. Portanto, ok, é preciso um investimento, é preciso comprar a viagem de avião, é preciso ir lá, apresentar-se, calhar levar 2 pessoas, mas uma startup portuguesa que não se queira cingir ao mercado nacional, que queira, à partida, ter um conceito europeu ou mesmo global e que queira trilhar a sua credibilidade, a sua imagem, que queira conhecer as outras startups que estão a fazer aquele mesmo tipo de trabalhos noutros países, que queira ter um primeiro contacto com investidores internacionais e receber feedback e tentar melhorar o seu modelo de negócio, por exemplo, tem acesso gratuito a estes fóruns. Óbvio que existem sempre critérios de seleção e é preciso passar esses critérios, mas o que eu queria sublinhar é que eles são abertos, são gratuitos, é uma competição aberta e onde eu raramente vejo empresas portuguesas. Vê-se muitos franceses, espanhóis, italianos, onde eu fico com a sensação que chega mais informação a esses países e que essas empresas sabem, mas é raro ver empresas portuguesas inseridas nestes programas. Este aqui é um pequeno exemplo de fóruns de investimento organizados apenas por 2 organizações durante os últimos 2, 3 anos. E, portanto, existem imensos nos mais diversos setores, nas mais diversas regiões. Portanto, é uma questão realmente de estar atento e procurá-los, ativamente procurá-los. Posto isto e conhecendo um pouco, tendo tido contacto com estes diferentes meios, tentei traçar aqui uma pequena avaliação pessoal, é sempre uma opinião pessoal, do que é o ecossistema empreendedor europeu e constato que existe uma oferta muito grande, por vezes até existe uma sobre-oferta. No espaço de poucos anos foram criados
centenas de aceleradores de empresas, vão sobreviver todos, não vão sobreviver. Foram criadas inúmeras competições, umas são melhores que outras. É preciso também tentar perceber quais é que podem realmente acrescentar valor. Existe também uma grande sobreposição de programas europeus. No âmbito da EBAN, estive a gerir um programa que era o Access ICT e, portanto, foi, digamos que a minha introdução aos programas europeus e entrando lá, apercebi-me que havia uma série de outros projetos que estavam a fazer algo muito semelhante àquilo que nós estávamos a fazer. E pronto, existe uma certa sobreposição que nem para mim, que estava lá dentro, era clara, perceber porque é que as empresas haviam de ir para um ou para o outro. Parece-me ainda mais difícil a um empreendedor que já está demasiado ocupado com o seu negócio perceber qual é a diferença entre os projetos, como é que a informação chega até si, porque o facto de eles serem muitos acabam por fazer com que muitas vezes concorrem pela atenção, muitas vezes é difícil uniformizar canais de comunicação para que chegue efetivamente às pessoas, simplesmente a informação fica demasiado dispersa. E é difícil pegar-lhe, é difícil identificar e avaliar o que é interessante, em que programas é que é interessante participar. Portanto, acaba por ser um mercado bastante desorganizado. Temos iniciativas ao nível local, ao nível regional, algumas cross-border, outras nacionais, outras verdadeiramente internacionais, europeias, outras até fora da Europa. E dá a entender que não existe uma coordenação destas ações. Sei que há muitos anos que se defende uma maior coordenação, também em Portugal, mas isto é mesmo assim, estas organizações têm aparecido um pouco por todo lado, respondem a algumas necessidades, mas depois não existe nada supranacional que poderia eventualmente ser o papel da Comissão Europeia para tentar organizar um bocadinho mais o mercado. E depois também proporciona algumas reclamações constantes, lá está, porque ao haver tanta coisa, tantos aceleradores, tantos programas, é natural que muitas vezes os empreendedores participem e se sintam um bocado desiludidos com os resultados de determinado evento, de determinada participação, porque acaba por não haver um investimento na qualidade, há um grande investimento em opções e diversidade e se isso confunde os empreendedores, também confunde os investidores. Depois eles não estão lá, depois eles também não percebem bem os conceitos. Portanto, e quem é o empreendedor europeu que está neste ecossistema? Quando eu falo em empreendedor europeu, falo sobretudo, eu vivo no Luxemburgo, trabalhei em Bruxelas, é um meio onde se vê muitos franceses, muitos espanhóis, muitos alemães, muitos holandeses. E a ideia com que eu fico é que são empreendedores que não têm fronteiras, porque sondam quais são os melhores apoios, quais são os melhores programas, os melhores incentivos e tentam adaptar o crescimento da sua empresa aos estímulos que recebem do mercado. E podem dizer que isto se calhar também é uma falta de enfoque e de planeamento destes empreendedores, mas o que é certo é que este é que é o verdadeiro conceito da União Europeia, é não haver fronteiras, é ser o single market e acho que muitos destes empreendedores com quem eu me cruzo refletem isto, porque apesar de serem alemães, acabam por ter um parceiro francês e acabam por subcontratar depois em Itália ou acabam por ter a sua equipa de IT na Holanda e, portanto, acabam por criar-se equipas também multinacionais com competências diferentes, mas que não têm preconceitos de mercado, que não dizem primeiro vou-me implantar na Bélgica e depois então vou tentar conquistar o mercado da Holanda e por aí fora. Não, vemos que são, em muitos casos, isto não pode ser generalista, mas em muitos casos vê-se que são empreendedores que realmente têm uma visão supranacional e tentam, por tudo, não esbarrar nos obstáculos administrativos, porque existem sempre taxas e existe sempre burocracia, mas que tentam ser internacionais e europeus, sobretudo. E acabam por ter esta perspectiva de multimercado
a exceção seja feita, e é preciso fazer esta ressalva ao mercado francês, no mercado alemão, no mercado britânico, porque empresas que crescem nesses mercados e que nascem nesses mercados têm mais dificuldade em ter esta vertente internacional. Mas mercados aos quais nos podemos comparar, por ser um país pequeno, como o mercado belga, o mercado holandês, o mercado suíço, são mercados em que nós não podemos ficar dependentes do nosso mercado nacional, até porque são coisas muito especializadas, por vezes, e não existe um mercado suficiente para alimentar esse crescimento. E, pelo facto de terem esta componente também internacional, são aqueles que são capazes, muitas vezes, de atrair os investidores que lá está, que conhecem nestes circuitos de fóruns e que vêm de outros países e que não se preocupam apenas em investir nos seus países de origem, mas que têm interesse nestas equipas mais internacionais. O que é que eles reclamam em conjunto mesmo assim? Falta capital. Reclamam que não conseguem, muitas vezes, obter financiamento, isso é verdade. Vamos daqui, mais à frente ver os números do investimento, mas essa continua a ser uma queixa constante e acredito que aqui em Portugal também seja fácil falar com o empreendedor e ele continuar a dizer que não existe capital. Mas se formos também abordar os investidores europeus, vamos separar aqui um bocadinho entre os business angels, que têm tido uma evolução bastante interessante, mas que se nós formos avaliar bem a coisa, e tive um contacto próximo com business angels de vários países, continuam a ser muito nacionais, muito locais, são poucos aqueles que têm uma atitude verdadeiramente internacional e isto também não é inocente, porque às vezes, lá está, era o que o Dr. Albino de Ferreira estava a falar de manhã, porque eles têm, por exemplo, incentivos a investir em determinadas empresas, mas depois estão limitados a determinadas regiões. Ou seja, eles reagem também aos incentivos que recebem e muitas vezes os incentivos são contra esta própria internacionalização da sua atividade. Na sua esmagadora maioria são investidores em part-time, ou seja, têm as suas atividades, têm os seus trabalhos e não conseguem dedicar, se calhar, o tempo suficiente para serem verdadeiramente profissionais na atividade de investidor. E verdadeiramente profissionais para poderem não investir em 2, 3 empresas, mas para poderem gerir um portfólio de investimentos. Não quer dizer que tenha que ser numeroso. Temos um grande exemplo europeu, o Dusan Stojanovic, que foi o Business Angel europeu do ano de 2013 e que fez 3 exits numa semana, mas se lhe perguntarmos então qual é o seu portfólio, ele tem 5 empresas, investe em 5 empresas, mas dedica-se a tempo inteiro àquela atividade. Temos depois também o paradigma dos business angels funcionarem em rede ou funcionarem sozinhos. Por vezes ficamos com a percepção de que os business angels agregam-se em rede, mas não sei, se calhar apoiam-se nessa ideia de rede e que é um veículo interessante para conhecerem para conhecerem empreendedores, para conhecerem outros investidores, mas acabam por ser os que dedicam menos tempo à atividade, porque têm as suas outras atividades, e por vezes encontramos, erroneamente, em conferências, indivíduos que nos falam, sim, eu sou business angel o tempo inteiro, mas nunca se ouviu falar dele. Porquê? Porque trabalha isoladamente, tem o seu acesso a investidores. O Fundo Europeu de Investimento, por exemplo, tem um acesso a este tipo de investidores nos seus programas e duvido, pelas conversas que tive com eles, que algum deles faça parte de uma rede. São indivíduos que trabalham por conta própria e não quer dizer que tenham algo contra as redes, mas simplesmente têm a sua maneira de trabalhar e conseguem ser profissionais naquilo que fazem. De outra forma, os business angels, como têm crescido bastante, hoje em dia são bastante acessíveis, é fácil cruzarmos com eles, é fácil. Isto creio que não era possível há 5 anos atrás, sequer, mas hoje em dia é fácil esbarrar nestes business angels e obter um feedback, apresentar um negócio, porque eles estão em todo o lado, nestes fóruns de investimento, são acessíveis, digamos assim. Quanto ao Venture Capital, temos a questão de uns serem muito nacionais e de outros serem muito internacionais.
aqueles que são nacionais às vezes não conseguem proporcionar os recursos necessários para ajudar à expansão da empresa no mercado internacional, e aqueles que são supranacionais muitas vezes não ligam sequer ao mercado português, por exemplo, porque é pequeno, acabam por se concentrar numa fatia muito selecionada de empresas. Pelo contrário, e pelas estatísticas que existem, eles têm muitos fundos disponíveis que não estão, contudo, ainda a ser utilizados. E estão, felizmente, também bastante ligados à comunidade através dos inúmeros programas que existem. O que é que eles reclamam? Pelo outro lado, reclamam que não existem bons projetos, ou que é muito difícil encontrar bons projetos, boas equipas, e que, às vezes, os projetos até são interessantes, mas, e apesar de todos os programas de Access to Finance que existem, sentem que os projetos que as pessoas não estão preparadas, não fazem uma apresentação focalizada nos interesses do investidor. E com isto tudo, temos uma Europa que, apesar de ser uma fonte de oportunidades para empreendedores, ainda não conseguiu chegar a um nível em que possa provar que, de facto, consegue criar super empresas, consegue criar as billion dollar companies. Este é um exemplo proposto um mapa feito pela Atómico, pela Sociedade de Capital de Risco Atómico, que identificou 16 destas billion dollar software companies na Europa, quando os Estados Unidos foram capazes de criar 80. Portanto, não quer dizer que nós não conseguimos fazer, mas ainda estamos muito longe disso, e como podemos ver, não existe nada aqui a sul de Paris. Porquê? Pronto. É um debate que se pode alargar e que pode ter muitas justificações, mas o que é certo é que ainda não é possível, apesar de todo este investimento que tem sido feito no empreendedorismo e nos programas de acesso a financiamento, ainda não foi possível encontrar as ferramentas para fazer estas empresas crescer e serem em maior número. O mercado de Business Angels, esse tem aumentado, temos o investimento total de Business Angels a aumentar regularmente ao longo desde sempre, desde que há estatísticas também, porque é um mercado que tem vindo a crescer, em mercado, em número de Business Angels e, naturalmente, também em investidores, e é um mercado que hoje em dia se estima que represente 73% de todo o dinheiro que é investido em early stage. Porquê? Porque o capital de risco, de facto, não está a investir muito nestas fases, e estes gráficos aqui da EFCA são bastante mais elucidativos. E apesar de vermos o mercado de Business Angels aumentar o seu financiamento nas fases de early stage, portanto, nos negócios no seu início de vida, não conseguimos ver, isto é uma análise muito, muito bruta da minha parte, não conseguimos ver o mesmo acompanhamento a ser dado ao nível do VC. Portanto, na Europa, desde 2009, que o investimento em Venture Capital tem andado ali abaixo dos 3,8, até tem andado a diminuir. Isto são, retirei aqui o número, isto são em bilhões de euros. Portanto, quer em termos de número de empresas financiadas, quer em termos de investimento que é colocado nesta fase de desenvolvimento. Se formos esmiuçar ainda mais ao nível da startup e seed, vemos que os valores ainda são mais irrisórios, que é esta faixazinha aqui azul e amarela, seed amarelo e o startup aqui verde azulado, que pronto, se têm mantido constantes ao longo destes anos, portanto, leva-me a questionar até que ponto é que nós estamos na presença de um gap agora ao nível do early stage, mas da parte de VC, ou seja, de empresas que conseguiram atrair até investidores particulares, business angels, mas até que ponto é que o mercado de venture capital consegue acompanhar esta evolução? Será que é a pergunta que eu deixei aberta também para se questionar, será que estão a ser financiados projetos que não vão ter capacidade de provar as suas competências ao venture capital? Será que vamos assistir aqui a um certo estrangulamento porque o mercado de venture capital parece que não está ainda muito interessado por empresas que vêm destes segmentos? É a pergunta que deixei aberta. De qualquer forma, creio que o cenário europeu é bastante
positivo para quem está a começar, positivo para quem procura opções, está dinâmico, existem inúmeros programas de fácil acesso em regiões que muitas vezes aceitam empreendedores de outros países e aceitam não, querem nos atrair verdadeiramente, se forem interessantes. Tem havido esta melhoria nas fases iniciais de financiamento. Continua a ser, infelizmente, um mercado muito fracionado e longe do sonho do mercado único. Um pouco em paralelismo com Portugal, gostava de dar o exemplo do Luxemburgo, que é de onde venho, onde trabalho, e que acho que pode também dar algumas lições, não só ao nível deste europeísmo, mas ao nível da especialização do seu mercado. Portanto, o Luxemburgo, para quem não conhece, é um mercado muito pequeno em termos populacionais, pouco mais de 500 mil de habitantes. Tem, no entanto, mais de 160 mil pessoas que todos os dias atravessam a fronteira para trabalhar no Luxemburgo. Portanto, tem 70% da força de trabalho do Luxemburgo é estrangeira. É um país poliglota pela sua posição, o que lhe dá uma certa, logo à partida, uma certa valência pan-europeia, porque fala-se francês, o inglês, o alemão, o luxemburguês ainda, para além de todas as línguas nacionais, muito português, como podem imaginar, mas também italiano e tudo isso. Ao nível financeiro, como vocês conhecem, também é um mercado muito saudável do ponto de vista da sua indústria financeira. Tem 148 bancos lá sediados, muitos americanos. Tem um rating AA e é o segundo maior país do mundo na cativação de ativos para fundos de investimento. O segundo maior a seguir aos Estados Unidos. É um mercado que se especializou muito ao nível dos serviços financeiros. É uma indústria complexa que se tem conseguido manter a par das novidades. Ali embaixo à direita vêem que está muito, tem tido políticas muito favoráveis à aceitação de divisas estrangeiras, nomeadamente chinesa. Adotou o sistema de Islamic Finance, não sei bem como é que se diz isto em português, mas regem-se por outros padrões e o Luxemburgo conseguiu adaptar-se a isso. Está muito por dentro da tecnologia relacionada com finanças e também, curiosamente, é um país que tem conseguido atrair muitos fundos de microfinanciamento. Quanto à associação que eu represento e que representa um pouco também o setor de capital de risco no Luxemburgo, e que, de certa forma, é bastante diferente do português. É uma associação pequena, mas com 123 membros, muitos operadores, investidores, poucos destes, infelizmente, a investir diretamente a partir do Luxemburgo, mas esse lá está um dos nossos objetivos. O Luxemburgo é muito conhecido para montar operações de engenharia financeira, operações complexas, e muitas destas private equity houses usam o país para, dentro de todas as legalidades possíveis, obviamente, montar as estruturas que permitem otimizar o seu capital. E tem uma panóplia muito alargada de serviços complementares, como temos ali o nosso colega da SGG, que é um dos membros da LPA também. Só para verem a relevância do mercado private equity no Luxemburgo, 9 dos 10 maiores operadores internacionais têm fundos registados lá no país e fazem operações via Luxemburgo. Ao nível de private equity, tem 250 mil milhões de ativos sob gestão. Existem muitos investidores, alguns mais, lá está, ativos e que investem a nível nacional, mas também a nível regional e europeu, como a Mangrove, que é um dos financiadores do Skype, no seu período inicial, o Wix. Temos aqui vários exemplos em baixo, que são efetivamente projetos que têm uma bandeira luxemburguesa, e depois temos muitos que utilizam o Luxemburgo mais ao nível de back-office. É um mercado com as suas especificidades, que soube atrair investidores ao nível de private equity, que soube trabalhar a sua regulamentação, que soube trabalhar a sua legislação para que os investidores considerem este país atraente para, através dele ou nele, realizarem os seus investimentos. Que conseguiu criar estruturas adequadas de investimento, não só as que
têm sido usadas há vários anos, mas como recentemente adaptou e é talvez o primeiro país continental a adotar modelos anglo-saxónicos, precisamente para atrair investidores anglo-saxónicos. Portanto, conseguiu criar as suas especificidades para atrair investimentos. Isto, sobretudo, mais ao nível de private equity e menos ao nível de venture e startup. Como Portugal, o país teve o seu ecossistema, o seu desenho empreendedor, viu o seu desenho empreendedor alterar-se muito ao longo dos anos. Em 2000 havia muito poucos operadores neste mercado, muito conservador. Em 2014 é completamente diferente, conseguiu posicionar-se para atrair grandes nomes do comércio eletrónico. Tem hoje em dia várias incubadoras de empresas, também aceleradores, muitas vezes também descoordenados, que não só que trabalham no Luxemburgo, porque é impossível trabalhar no Luxemburgo, porque é um mercado tão pequeno como nós vimos, mas que, e em parte é este paralelismo com Portugal, que apesar de ser um país de 550 mil habitantes, é um país que trabalha muito na sua grande região. Esta grande região tem 11 milhões e meio de habitantes e é, digamos que, o mercado natural do Luxemburgo. Portanto, é fácil nascer lá e nascer internacional. Mas se nós formos a pensar nos detalhes, porque é que isto é fácil lá e não é fácil, por exemplo, em Portugal, nascer-se imediatamente internacional e assumir o mercado espanhol quase como se fosse fazer negócios no Porto, por exemplo. É curioso pensar porque é que existe esta europeidade, este europeísmo no Luxemburgo e é tão difícil criá-lo em países que, sendo pequenos, não se conseguem rever nessa Europa, não se conseguem integrar nessa Europa. Porque não é preciso ir por estes detalhes. Continua a ser tem um ecossistema, como eu disse, muito dinâmico hoje em dia, muito competitivo, tem estruturas de investimento cross-border que também funcionam. Temos um exemplo interessante do Seed for Start, que junta investidores franceses, luxemburgueses, alemães e belgas numa série de eventos e de preparação, porque lá está, o mercado destes países é bastante... acaba por não ter fronteiras para quem lá vive. E consegue ter... consegue mostrar que sendo um país pequeno é possível encontrar os recursos para dele fazer um país grande e dele fazer pelo menos uma cultura empresarial grande. Gostava de notar, e para terminar aqui, algumas conclusões desta minha apresentação e que gostava que levassem para casa. Uma delas é que existem muitos setores, muitos ecossistemas empreendedores por toda a Europa, têm características diferentes. Todos sabemos que existem determinadas empresas que vão para Londres, por exemplo, da moda, estamos a falar, outras que vão para Berlim, outras que vão para a Holanda, por exemplo, e que elas vão por algum motivo. E é importante perceber como é que funcionam estes ecossistemas, segui-los, acompanhá-los e perceber se eles não são o melhor sítio para começar a atividade ou se eles não são o melhor sítio para estender naturalmente o desenvolvimento da startup. Hoje em dia é fácil criar estas equipas internacionais, com Skype, com Google Docs, com ferramentas online. É muito fácil criar equipas internacionais e acaba por ser fácil também estabelecer uma vida dupla. E o que eu chamo de uma vida dupla é estar aqui a desenvolver a startup, mas ao mesmo tempo todas as semanas ir a Bruxelas e tentar desenvolver a startup lá também, nas incubadoras locais, nos parceiros locais, nos investidores locais. Portanto, é uma questão, não quer dizer que as empresas tenham que sair daqui, quer dizer simplesmente que têm que encontrar quais são os mercados que podem complementar o que elas fazem aqui e onde podem, se calhar, até vir a aceder mais facilmente a financiamento, porque é lá que estão os investidores para aquele tipo de negócios. Num meio com tantas empresas, tantos programas, tantos
tantas ajudas ao empreendedorismo. Às vezes é preciso destacar-se na multidão e ganhar visibilidade e ganhar credibilidade. Isto também são meios interessantes para conhecer essas pessoas-chave que podem ajudar a crescer, conhecer os futuros board advisors, conhecer os futuros colaboradores da empresa, porque acabam por ser meios bastante especializados. E estão aqui ao lado. E acima de tudo, acho que é um erro pensarmos... Eu sei que existem custos para criar a empresa aqui e provar o conceito, e depois, ok, então vamos agora tentar outro mercado, temos que angariar um investidor para tentar outro mercado. Mas num período em que as empresas, em muitos casos, se gerem online, há muitos negócios online também, mas elas conseguem gerir facilmente online em equipas localizadas em diferentes pontos, não vejo por que não assumir a Europa como primeiro mercado e encontrar as oportunidades onde elas estão e não forçar a cultura da empresa a cingir-se, a conquistar mercado a mercado. É esta a mensagem que gostaria de deixar a todos.